Ele é a própria luz.
por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Receba, Senhor, nosso louvor. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo mundo, Senhor, sobre todo nome eu sei. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. A igreja vai declarar quão grande, quão grande é o meu Deus. Obrigado, Senhor, por tudo sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia nas nossas manhãs, porque a palavra do Senhor diz que todas as manhãs a tua misericórdia se renova sobre nós. Quão grande é o meu Deus. Aplauda o nome do Senhor. O Senhor é grande, misericordioso, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo és o nome do Senhor. Os irmãos tomam a oportunidade de trazer os dízimos e ofertas na casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos declarar o quão grande é o amor de Deus sobre as nossas vidas. Podemos passar por dificuldades, por tribulações, por perseguições, mas que em todo tempo devemos acreditar que o nosso Deus Aleluia. está intercedendo por nós. Glória a Aleluia, Deus. Santo, santo és o teu nome, ó Pai. Glorificado és o teu nome, Jesus. Glória Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois a fome é tua vida, a Deus. Glória a Deus. e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, Glória a Deus. Aleluia. e me tira dessa cova, Glória a Jesus. e me leva até o céu. Aleluia, Senhor. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos,
exaltar o teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus em Oséias. Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Eu vou ler 2 versículos para nós podermos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Profeta Oséias, um dos profetas da Bíblia, considerado profetas menores. Nós vamos ouvir aqui o que Deus tem para você que está aqui nessa noite. Oséias capítulo 6, versículo de número 3. Profeta Oséias. Amém? Vamos encontrar? Diz assim a palavra de Deus: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos repetir juntos? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Agora, Oséias capítulo 4, versículo de número 6. Oséias 4, versículo 6. Diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ó Pai, obrigado por essa leitura, por este louvor, por esta palavra, por aqueles que nos ouvem. Ó Deus, e que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade de falar poderosamente ao nosso coração e de todos que estão aqui nessa noite. Para a glória do teu santo nome, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se sentar e mantenha Oséias capítulo 4 aberto aí do seu lado. Oséias capítulo 4. Irmãos, uma coisa que nós temos que entender é que Deus, Ele nos criou com 4 características, 4 dimensões do ser humano, que são dimensões que Deus nos criou para que nós pudéssemos viver. Todo mundo tem esse desejo, e não importa se seja cristão ou não, nós necessitamos disso. Isso faz parte do nosso DNA, isso faz parte da nossa vida. A primeira característica que Deus nos criou é como seres humanos, nós carecemos fisicamente de algo. Fisicamente de algo. Somos seres biológicos e nós carecemos de água, de comida, de alimento, de sono, descanso, de andar, de exercitar. Seres humanos como nós fisicamente, nós temos corpo, nós não somos feitos de aço, de ferro, nós somos gente, nós temos condições para poder respirar e para poder viver. Isso é necessidade fisiológica. Deus também nos criou com a necessidade social. Todo ser humano não vive sem ninguém. Pode ter os momentos da sua vida que você quer estar só, Tem momentos que você está estressado, cansado ou cansada, você não quer atender ninguém, você não quer conversar com ninguém, você quer dormir, você quer ficar num ambiente isolado. Isso é normal. O anormal é viver fora de pessoas, de gente. Carecemos de sociedade, carecemos de igreja, carecemos de relacionamento para nos fortalecer, para nos amadurecer, alguém para nos ouvir.
alguém para também nós falarmos, isso é carência humana, isso é relacionamento social. Deus também nos criou com a característica emocional. Olha lá, com a característica física, com a característica social e com a característica emocional. Nós carecemos de projetos, sonhos, de sucessos. Isso é nosso ego, é nossa autonomia, é nossa individualidade. A gente nasce, a gente cresce, a gente desenvolve. Uma criança, um adolescente, por exemplo, já nasce imaginando o que ele vai ser quando ele crescer, quais são as ambições dele, quais são os desejos do coração dela. Isso é o ser humano. Todo ser humano nasce sonhando, nasce acreditando, porque Deus colocou isso dentro de nós. Esse desejo de conquistar algo, de se materializar em alguma posse, em alguma profissão, alguma coisa nós queremos ter e ser, para mostrar que nós estamos vivos, né? Mas Deus também nos criou com a última dimensão, que é a espiritual. E essa dimensão espiritual, Ele colocou dentro do coração do homem, segundo Eclesiastes, a eternidade, ou seja, todo ser humano, ele carece de algo superior a ele. Todo mundo que você conhece pela rua, por mais ignorante ou se considera um ateu, ou alguém que não crê em nada de divindade, lá no fundo da alma dele, ele tem uma sede, uma carência de algo superior. Quando nós não conhecemos a Deus, quando eu digo nós, eu estou falando de pessoas que não conhecem o Senhor, eles não conseguem saciar essa carência, que alguns pensadores dizem que há um buraco no coração do homem, do tamanho de Deus. Essas pessoas vão acreditar no dinheiro. É por isso que eu não creio no ateísmo propriamente dito. Pastor, tem gente que é ateu. No fundo não existe um ateísmo. Por quê? Porque por mais que a pessoa se torne cética e ateu, ele crê em alguma coisa. Ele crê no dinheiro, então ele está crendo em alguma coisa superior. Ele crê nas posses que ele tem, ele crê na saúde, ele crê no remédio, ele acredita no médico. Então não existe essa anulação de crença. Pode existir uma anulação de crença no Deus vivo, grande, mas dizer eu não creio em nada, não, ele crê. Se ele for no médico e o médico passar para ele um consulta de remédio, falar, ó, você vai em tal farmácia, compra esse, isso aqui, que vai resolver seu problema, ele vai, porque ele está experimentando fé. Ele está acreditando que através daquele exame, daquele pedido médico, ele pode ser curado. Então ele está crendo em alguma coisa. E quando nós falamos de crer em Deus, nós que somos cristãos, a Bíblia diz aqui em Oséias, capítulo 6, versículo 3, que Deus, exortando o povo, Oséias era um dos profetas que praticamente exortou o povo na época de Jeroboão, ele diz assim, olha, é necessário que prossigamos em conhecer ao Senhor, é necessário que sigamos, olha o que diz lá, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele usa o verbo conhecer numa voz ativa de continuidade. Ele está dizendo, você que já conhece, você que já experimentou, você que conhece o Evangelho, carece de um conhecimento mais profundo. Quando Jesus diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados, ele não diz, vinde a mim só quem não conhece ele. Ele diz, vinde a mim quem está cansado. Então eu posso ter ido a Jesus há 10, 20, 30 anos, mas se eu estou cansado, o convite é ir a ele. Quando ele diz lá em João 7, olha, no último dia da grande festa, Jesus se levantou no pináculo, na festa da Páscoa, e disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Ele está falando, não é só para quem não é crente. Nós é que colocamos a nossa mente, achando que é só evangelística, é só para a gente que precisa de Jesus. Mas a realidade é que nós que já conhecemos, temos grande carência de tornar conhecer o Senhor na profundidade que Ele é. Então nós que estamos aqui nessa noite, nós precisamos conhecer a Jesus sempre. Não é uma ação estática uma vez na vida. Não é igual tirar carteira e só renovar porque eu tenho carteira. Não é eu só receber uma aposentadoria porque um dia eu entrei no emprego. Aceitar e reconhecer Jesus é uma ação que requer
todos os dias da vida, ter uma nova espiritualidade, uma nova experiência. Então Deus nos convida nessa noite a conhecer a Deus. Mas antes de aprendermos a conhecer a Ele, nós temos que aprender primeiramente que muitas vezes nós não conheceremos a Deus na sua totalidade neste mundo. Não tem como nenhum de nós aqui dizermos, não pastor, eu já conheço tudo de Deus, eu já sei tudo, eu sei perguntar sobre Deus, eu sei. Isso é impossível. Por quê? Porque primeiro você é finito e Deus é infinito. Segundo, porque Deus trabalha através de revelação e nós vivemos pela intuição e razão. A palavra de Deus em 1 Coríntios 13 vai dizer que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Moisés um dia chegou e falou, Deus, eu quero te conhecer, eu quero te ver. E Deus falou, Moisés, isso é impossível. Às vezes eu fico vendo o pessoal cantando aqui na igreja, eu não vejo muito esse problema, mas eu já vi muito grupo de louvor cantando assim, Senhor, derrama a tua Shekinah, Senhor, derrama a tua glória. Eles não sabem nem o que eles estão pedindo, porque primeiro, se Deus decidir derramar a glória dele, não vai restar ninguém perto dela, porque a Bíblia fala que somos pecadores. Um pouco da glória de Deus e nós vamos nos encurvar. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14 que o povo começou a orar e foi no templo de Salomão, que foi uma inauguração. Agora vocês imaginam, uma inauguração de um templo, a Bíblia fala que Deus se manifestou um pouco da sua glória. Ninguém suportou ficar lá, porque um ser perfeito não consegue na sua plenitude se relacionar com um ser perfeito, porque um ser santo não consegue compactuar e se relacionar inteiramente com um ser pecador. Por isso que nós precisamos de Jesus. Ele é o intermediador, é Ele que nos dá a característica de ir a Deus. Então é impossível aqui nós termos uma experiência exata de quem é Deus. A própria palavra de Deus diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os seus. Ou seja, o que Deus tem preparado para você, nem você tem ideia. O que Deus tem preparado para mim, nem eu consigo dimensionar aqui na terra, porque é muito maior. O próprio apóstolo Paulo em Efésios, ele diz assim, porque Deus é fiel e Ele nos dá tudo acima do que pensamos ou pedimos, conforme o poder que opera em nós. Paulo está dizendo, tem coisas que eu peço e Deus me dá acima do que eu estou pedindo. Isso é surpresa de Deus. É igual você que tem filho, fala assim, meu filho, essa semana eu vou te dar esse presente. Ele chega e você acha que você vai dar ele um tênis, de repente você dá ele um tênis, você dá ele uma bermuda, e você dá ele uma camiseta, aí para quebrar o galho do filho dele, você fala, eu comprei um celular novo. Poxa pai, eu achei que era só um tênis. Isso é surpresa, isso é graça, isso é favor imerecido. Há uma diferença entre graça e misericórdia. Graça é favor que eu não mereço. Misericórdia é Deus agir com o que deveria e Ele, por misericórdia, Ele não age naquilo que eu preciso. Quem tem um filho, para ilustrar, é mais fácil. É mais ou menos assim. Favor merecido. Seu filho apronta o dia todo, apronta. Aí você chega para ele à tarde e fala, vamos tomar um sorvete. Olha pai, era para mim estar de castigo. E o senhor está querendo me dar um sorvete? Eu não mereço esse sorvete. Não, você não merece. Mas eu quero te dar. Por quê? Isso é graça. Você não merece, eu quero te dar. É isso que Deus faz com a gente. Misericórdia. Seu filho merece 10 porreadas. 10. Ou filha, né? Filho ou filho, você tem que dar 10 porreadas nele. Você prometeu, hoje eu vou te dar 10. Aí na hora de você bater, você dá só 3. 7 você esquece. Aí ele pode até cobrar, né? Dependendo do menino, se for muito honesto. Olha pai, você falou que era 10? Não, eu tive misericórdia. Isso é misericórdia. Então Deus é misericordioso e Deus é gracioso. Ou seja, eu e você estamos aqui, isso é graça. Você não merecia e Ele te quis. Deus poderia nos punir mais pelos nossos pecados, e Ele não faz isso porque Ele é misericordioso. Lamentações 3:23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, mas se renovam todas as manhãs, porque grande é a sua benignidade
e o teu favor. Trocando em miúdos, Deus não quer te condenar, Ele quer te salvar, te restaurar e te recompensar pelo amor que Ele tem à sua alma e à sua vida. Isso é a vontade de Deus. Agora, o que eu posso aprender quando eu descubro na minha vida que eu devo conhecer a Deus? Pelo meio que eu conheço a Deus é através da comunhão da oração. Eu conheço a Deus pela comunhão da oração e a leitura da palavra. Eu não conheço Donald Trump, nunca vi ele, nunca conversei com ele. Eu sei que esse presidente dos Estados Unidos existe, que a mídia me mostra ele, porque o jornal me mostra as entrevistas dele, porque as redes sociais falam a respeito dele. Eu sei que ele existe. Eu não conheço o Bolsonaro de comer, beber, de relacionar com ele, mas eu sei que ele vive, que ele existe. Por quê? Isso é conhecimento lógico em razões do que eu percebo e do que eu vejo. Tiradentes, eu não sei quem é, mas eu sei que existe. Pedro Alves Cabral, eu não sei quem é, mas eu sei que existe. Por quê? Jesus Cristo, na cabeça de muitas pessoas, sabe que viveu, sabe que existiu, sabe que padeceu, que foi julgado, condenado, morto e que sabe que ressuscitou. Mas você pergunta, você conhece ele? Não. Eu não vi ele, não é assim? Eu não experimentei ele. Mas nós que conhecemos a palavra, podemos experimentar Jesus como? Através da sua presença. Quando eu leio a palavra, João 1:1, diz lá: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito Filho. Como é que eu vejo Jesus? Através da revelação da palavra. Os apóstolos dizem assim: nós damos testemunho dele, porque nós o vimos, e ele se manifestou a nós. Então, como que eu tenho conhecimento de Deus? Através de uma revelação da Bíblia e através de uma comunhão do seu Espírito, através da oração. Se eu digo, eu amo Jesus e eu não oro, eu não amo. Como é que eu posso amar alguém que eu não converso? Se eu digo, minha vida é de Jesus, mas eu não tenho tempo de ir para Jesus, é porque ele não é importante para mim. Eu tenho um conhecimento teórico de Jesus. E o que é religião? Religião é isso. Religião é uma aglomeração de gente que funda uma instituição e apresenta características, princípios, valores institucionais daquela comunidade para servir o que eles acreditam. Isso é religião. Então eles vivem numa cobertura de padrão religioso, de segmento. Faça isso, não faça aquilo, veste assim, não veste assim, come assim, não come assim, casa assim, não casa assim, separa. Eles vivem numa amplitude de princípios. O que é a igreja? Que eu falei aqui na semana passada. Diferente de uma religiosidade, a igreja é uma reunião de gente que se ajunta e que sabe que há uma presença espiritual acima da nossa compreensão humana, acima da razão, acima do que eu acho, do que eu conheço. Por exemplo, já aconteceu muitas vezes eu terminar uma pregação, hoje mesmo no primeiro culto, uma pessoa falou: pastor, tudo que o senhor falou aí, o senhor falou 20 minutos, parece que o senhor estava lá em casa. Me explica isso. Um visitante hoje me falou: o que é isso? Isso é revelação da Bíblia. Isso é o Espírito de Deus que conhece o seu coração, que sabe o que você está passando na semana, no mês, no dia, e traz você para a igreja, e o Espírito de Deus sonda o coração de Deus, que sabe todos os nossos desejos, e diz: pai, ele e ela está fazendo isso, ele e ela está passando por aquilo, e eu, como um pecador miserável, me coloco à disposição desse Deus, e ele me usa para falar a sua vida, porque ele te ama. Isso é o Espírito de Deus, isso é relação. Olha, irmãos, o que acontece para nós conhecermos a Deus? Primeiro processo que Deus faz para a gente ser conhecido a Ele: Deus se revela através de outras pessoas. Deus se revela através de vidas humanas, para falar com vidas humanas. Pastor Paulo chegou a dizer assim: irmãos, vós sois a carta escrita ao mundo.
O próprio Jesus, em Mateus 6, ele diz: vós sois filhos de Deus e luz para esse homem, para esse mundo, que brilhe as vossas obras e os homens vejam Deus em vocês. A palavra de Deus diz que nós anunciamos as suas obras. Mateus 29, 19. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, através da evangelização, do querigma, da proclamação. Então nós conhecemos a Deus por alguém que nos fala dele, nós conhecemos a Deus pela palavra dele, que não está limitada a nada e a ninguém. A palavra chega ao seu coração, você recebe aquela palavra, é como uma semente. O semeador saiu a semear e uma semente caiu num solo produtivo, aquela semente cai ali, e aí aquela pessoa está vivendo um alhado de problemas, e aquela semente vai vingando, vai crescendo, vai produzindo, até a pessoa não se rende, e ela se lembra de Deus, e ela vai para Jesus. Como é que é o processo que Deus faz para nos trazer a Ele? A maioria das vezes, a maioria é pela dor. Dificilmente é por amor. Mas quando eu encontro algumas pessoas que dizem assim: não, pastor, eu vim para a igreja por amor, sabe? Eu amo tanto Jesus que eu me apaixonei por Ele assim, na primeira pregação, e eu falei, eu sou dele, pronto, acabou. Não é tão fácil assim. Nós, na maioria das vezes, conhecemos Jesus através do sofrimento. Olha o que está escrito aí em Oséias, acompanha comigo, capítulo 6, versículo 1. Por gentileza, cada irmão, acompanha comigo Oséias, capítulo 6, versículo 1. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Oséias 6, 1. Olha o que a Bíblia vai dizer lá. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, nos sarará, fez a ferida e a ligará. Olha o que ele está dizendo. Vinde, uma ação de chamada, uma ação de convite. Jesus, em Mateus 11, 28, ele diz assim: vinde todos que estáis cansados e sobrecarregados. Há um convite: vinde, venha para mim. Há uma trombeta, há uma voz do mundo espiritual, há um anúncio do Evangelho, há uma proclamação, há um Espírito de Deus pairando sobre nós, do jeito que pairou sobre a criação do mundo, dizendo: venha, porque há banquetes para todos. João 14, Jesus disse assim: olha, eu vou para junto do Pai, mas eu vou para preparar lugar para vocês, porque o lugar que eu vou preparar para vocês. Há um convite de vir a Ele, e há um convite de nos despedaçar. O processo de Deus é quebrar para fazer de novo. O processo de Deus é reciclagem. Ele nos pega no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso pecado, e Ele fala: eu tenho que quebrar você, eu tenho que te moer. É o oleiro dizendo para o barro: eu tenho que te modificar. E quando Deus moe as nossas vidas e Ele nos fere, Ele usa os métodos mais normais e apetitivos da nossa vontade. Ele usa sempre o que você gosta. Abraão, você gostava de Isaac? Me dá seu filho. Davi, você gostava do seu reinado? Eu vou expor seu pecado para Israel. Pedro, você gostava da pescaria? Você vai ficar a noite toda, não vai sair um peixe, uma piaba. Não vai achar nem minhoca. Os processos que Deus usa para nos quebrar é os processos que está no íntimo da nossa alma. Por isso que Ele nos despedaça. Jacó era um homem honrado, porque era prático, polido, forte, cheio de manobra, e o que o judeu tinha de honra era sua imponência e força. O que Deus faz com Jacó? Para mim fazer você voltar, eu tenho que te colocar simplesmente aleijado. Jacó lutou com Deus no Val de Jabó, que machuca a sua coxa. O homem ficou manco. A manqueira de Jacó não era uma doença, era uma doença. A alma dele imponente e
achando-se digno de estar no lugar que ele estava. Deus falou: Jacó, você vai andar manco. Até hoje um judeu não come um pernil, até hoje um judeu não come um membro no corpo de uma galinha ou do que for que tem coxa, em respeito às pernas de Jacó, que no val de Jaboque foi ferido por Deus. E o ferimento de Jacó não foi para desmoralizar Jacó, mas foi para fazer Jacó virar um Israel de Deus. Ou seja, quando Deus nos ama, Ele tira algo valioso de nós para nos dar algo mais valioso e precioso, que é Ele e a sua vontade nas nossas vidas. Por isso, muitas vezes a nossa oração não seria me dá. Muitas vezes a nossa oração tinha que ser: tira, Senhor. Eu não vejo crente orando assim, é difícil, né? Nunca uma pessoa, eu não lembro, assim, pode até ser, mas eu nunca vi uma pessoa falar: pastor, faz oração por mim. Qual? Ora a Deus aí para tirar de mim o que me atrapalha com Ele. Faz oração a Deus para tirar algo que traz obstáculo entre eu e meu Deus. A gente não faz essa oração porque a gente acha que tudo que a gente tem não atrapalha a nossa comunhão com Deus. Mas na maioria das vezes, quando Deus nos ama, Ele nos disciplina. E Ele diz: quando Deus ama um, Ele disciplina e Ele tira algo de nós para nos dar algo melhor para as nossas vidas. Por isso que tem aquela expressão: quem não vem por amor, vem pela dor. Se você não quer vir a Cristo quando tudo está bem, se Deus tem um projeto em sua vida, cuidado, que Ele vai trazer tudo ruim para você vir a Ele. Tem muitos testemunhos de gente, por exemplo, Paulo, que precisou ver Deus ficando cego. Tem muito testemunho de crente que ficou crente e indo para a cadeia. Tem muito testemunho de crente ficando crente que perdeu todo o dinheiro. Tem muito testemunho de crente que ficou crente que perdeu alguém da família. Esse é o processo do amor de Deus. Jesus disse: é melhor chegar no reino dos céus aleijado, manco, cego, surdo, do que ficar inteiro e viver a sua vida indo para o inferno. Claro que Deus não quer que você fique cego. Claro que Deus não quer que você fique sem perna. Mas Deus, por amor a nós, Ele mistura a nossa vida em situações complicadíssimas para a gente encontrar-se com Ele e conhecer Ele verdadeiramente. Agora, o que ocorre quando nós desprezamos o conhecimento de Deus? Eu estou falando nessa noite que nós precisamos conhecer a Deus, e eu falei como Deus usa para nós conhecermos a Ele. Como é que eu sei, pastor, que as pessoas que desprezam o conhecimento de Deus, o que acontece na vida delas? Baseado no capítulo 4, versículo 1 de Oséias, acompanha comigo rapidinho, eu vou mostrar alguns versículos aqui rapidamente. O que acontece quando as pessoas desprezam o conhecimento do Senhor? Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra. Há algumas traduções que dizem assim: porque o Senhor está contra os habitantes da terra. Eu gosto mais dessa tradução. Deus está contra os habitantes da terra. O que é isso? Quando nós desprezamos o conhecimento de Deus, Deus vira-se contra nós, Deus vira-se contra essas pessoas. A Bíblia diz que quando o povo de Deus, judeu, foi adorar o Senhor, não conhecendo a Deus, mas adorando de qualquer jeito, Deus diz lá em 1 Isaías capítulo 1, capítulo 2 de Isaías, se você ler, você vai ver que decepção de culto. E Deus diz lá em Isaías, eu odeio as luas novas que esse povo faz para mim. Seus sacrifícios cheiram mal, seus corações só há ruína e morte. Romanos capítulo 3 descreve a característica do ser humano como sepulcro caiado. Seus pés são velozes para derramar sangue. Queridos irmãos, quando as pessoas desprezam o conhecimento de Deus, Deus não está em acordo com elas. Deus não faz pactos e aliança com elas. É por isso que Deus tem mais prazer em trazer para a igreja uma pessoa beberrão, uma prostituta, um viciado, que entra para a igreja gritando e chorando,
querendo sentir Deus, querendo o perdão de Deus, querendo o favor de Deus, do que um fariseu que acha que conhece a Deus, mas na hora H despreza o conhecimento de Deus. O que acontece quando nós desprezamos o conhecimento de Deus? Versículo 2, olha o que diz lá, capítulo 4, versículo 2 de Oséias: o que prevalece a perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e arrombamentos de homicídios sobre homicídios. Quando ignoramos o conhecimento de Deus, a palavra está dizendo que Deus entrega-nos aos nossos sentimentos. E não tem coisa pior do que Deus deixar que você guie sua vida. Imagina só Deus olhar para você e falar: sabe de uma? Deixa seus sentimentos levar você. Foi isso que Paulo diz em Romanos 1,23: porque o Senhor os entregou aos seus pensamentos e desejos. Torpeza, mudando o natural de ser do homem e da mulher. A Bíblia diz lá: e Deus os entregou às suas concupiscências do coração. Significa assim, Deus chegou com um bandido e falou: olha, você quer ser homicida? Toma mais revólver, toma mais munição, arrebenta a sua vida. É como se Deus permitisse que a graça dele, que a capacidade de nos limitar, de nos coagir, de nos trazer esperança, a graça dele fala assim: então vai. É como você tem um cachorro bravo, pensa num cachorro bravo aí, pitbull, rottweiler, não sei, você dá corda para ele, o cachorro só quer morder, só quer aprontar, aí você fala, quer brigar com o outro, quer brigar, e você está sempre segurando, e o cachorro vai brigar com o outro cachorro, e você sabe que o seu vai perder, você sabe que o seu cachorro é forte, é briguento, mas é fraco, e ele está sempre querendo, lá tá bom, não você quer, então lá vai. A gente era menina, era assim, né? Criava uns vira-lata lá em casa, e os vira-lata é o que mais faz barulho. Aí tinha um vizinho que tinha um pastor alemão, e aí meu irmão era muito tentado, aí o pastor alemão do cara lá só ficava na janela olhando, assim, no portão olhando, e um cachorrinho pequeno lá na nossa casa, lá o tal do Rex, era daquela raça balai, né, que fala, vira-lata, balaizinho pequeno, e o cachorrinho lá perturbando. Um dia meu irmão falou assim: tá bom, você quer? Vem cá. Foi lá e pegou o cachorro, que era até da minha mãe, pegou o pão do cachorro e abriu o portão do cara, assim, da porta, o portão era aberto, pegou a mão do portão e jogou lá dentro. Se a mulher do cara não chega, foi 3 furos no gogó do cachorro Rex. O cachorro ficou lá internado na minha casa, lá todo desgloelado. Então, é mais ou menos assim que Deus faz. Ah, amigo, você está pronta? Eu estou te falando que você vai aprontar, você quer de novo, Então tá bom, vai embora, solta, libera, afrouxa a rédea, afrouxa a graça. Aí o cara se destrói. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: pastor, por que está tendo mortes violentas tão precoces na vida das pessoas? É porque chega uma hora que Deus os entrega. A Bíblia diz em Romanos 1,23: Deus os entrega. Ai, você quer ir? Já estou te exortando. A polícia já foi lá, a mãe já foi lá, o juiz já foi lá, o advogado, o pastor, a nora, a sogra, a bisneta, a tataraneta, todo mundo está falando: não faz mais isso, para com isso, cara, larga essa vida, para com essa bobagem. Aí é tragédia anunciada. Uma hora vai morrer, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É a morte, gente. Eu fico triste. Aqui na igreja tem militar, tem irmãos aqui que sabem disso melhor que eu, que deve sofrer quando vê uma mãe chorando na porta da delegacia, que vê uma mãe chorando em velório, porque o filho foi vítima de tráfico e morreu por causa de bala perdida, ou porque não pagou uma conta numa boca. Eu sei que isso dói, a família chora, mas lá no fundo do coração, a gente sabe que aquela pessoa está colhendo o que plantou. Mas nós somos sentimentais. Oh Senhor, eu estou com dó. Dó é quando a pessoa não tem oportunidade de ouvir o que é certo. Pena é quando a pessoa não teve uma mão que foi estendida para ensinar o caminho da verdade. O que faz as pessoas que desprezam o conhecimento do Senhor? Versículo 3, acompanha rapidinho, capítulo 4, versículo 3. Por isso a terra está de luto e tudo que mora nela desfalece, como os animais do campo e as aves do céu, até os peixes do mar. Você imagina, a terra de luto, planta feijão, não dá nada. A terra de luto vai caçar uma fruta na árvore, não acha. A terra de luto vai procurar uma verdura, não encontra. Vai procurar no rio um peixe,
Não tem. Vai procurar uma ave, não há ninhos. Aqui é uma forma metafórica, de uma forma para incluir o desejo de Deus para quem despreza o conhecimento dele, dizendo: olha, quem despreza o conhecimento de Deus só traz desordem, só traz contenda, só traz briga. Não é, irmãos, que um lar de pessoas que conhecem a Deus, tudo vai bem, não é isso. Eu não sou hipócrita. Pastor Júnior, você tem quanto tempo de casado? 14 anos. Como é que é o senhor com a Ivanete? Glória a Deus, é o amor da minha vida. Que é isso, gente? Ela está aqui na minha frente. Se você perguntar a ela, teve vontade que ela quis me enforcar. E teve vontade que eu quis enforcar ela. Estou falando do meu pecado e tudo. Eu vou falar assim: ah, mulher, ah, desgramada, infeliz. Fica passando essa imagem aí de santarrão. Crente tem essa mania: pastor, meu casamento é lindo, eu nunca briguei com meu amor. Que é isso, irmão? Olha a hipocrisia. Primeiro que não tem como dar certo só amor. Primeiro, 2 sexos diferentes, como é que vai dar certo? Tem jeito. Segundo, todos os dois com história de vida diferente. Um foi criado de um jeito, a outra foi criada do outro jeito. Um gosta de comer macarrão, o outro só gosta de feijão. Um gosta de pé de galinha, o outro não gosta. Uma hora vai ter que dar uma briga. Eu nunca discuti, um dia um irmão falou: eu nunca discuti com a minha mulher. Minha mulher sempre foi uma bênção para mim. Eu fui descobrir quem era a mulher do homem. É uma escrava. Aí discute mesmo: não, eu quero essa mulher, amém. Tem que ser assim, amém. É assim ou assim, amém. A mulher só é igual aquele filme que tinha o Príncipe. Já assistiram? Um Príncipe em Nova York. Que tem um príncipe lá, que o camarada está querendo casar, e o pai dele: eu vou arrumar uma mulher para ti. Aí o pai vai lá no reinado dele lá e arruma uma mulher. A mulher chega assim para aquele cara lá que faz o papel do príncipe de Nova York, né? Ed Murphy, que cara engraçado demais. Chega para ele e fala assim: a mulher é sua aqui. Aí ele vira para ele e fala: beleza, pai. E ele não queria escolher, né? E naquela época os reis aqui escolhiam. Aí o cara leva ela para uma sala assim e pergunta para aquela mulher: é o seguinte, o que você gosta? Aí a mulher fala: o que você gostar. Aí ele: poxa, como é que você faz? Você gosta de algum tipo de comida, alguma coisa? Não, meu rei, o que você gostar eu gosto. Não, e animal? Você gosta de animal? Não, o animal que você gostar. O cara foi olhando para ela assim: meu Deus do céu, eu vou casar com uma mulher, eu vou casar com o objeto. Não, mas espera aí, me fala qual é o desejo. O meu desejo é o teu desejo. Ué, que é isso? A Bíblia não ensina isso. Cada um tem sua personalidade, cada um tem seu desejo. Conhecendo ao Senhor, não é que tudo vai bem na nossa casa. Tem momentos difíceis. A diferença é que quando eu conheço a Deus, eu não deixo a divisão prevalecer. Quando eu conheço a Deus, eu não deixo o ódio e o rancor e o não diálogo na minha casa. Eu conheço a Deus, eu falo: pô, eu conheço a Deus. Tem 3 dias que eu não bato papo com essa mulher. Tem que ser mais forte. E quem é o mais forte? É o que pede perdão. Quem é o mais forte? É o que dá o primeiro passo. Quem é o mais fraco? Quem é o covarde? É o que foge, é o que esmera-se, é o que não fala, eu não converso. Deus está dizendo: quando nós não conhecemos a Deus, há catástrofe. Eu falei para uns irmãos aqui sexta-feira, um senador, aliás um deputado federal, numa das suas lives que eu estava acompanhando, ele falou: como é bom ter pastores nessa época de pandemia. O homem não é crente. Como é bom ter evangelistas nessa época de pandemia. Enquanto o povo precisava de esperança, enquanto o povo precisava de paz, eles traziam paz. O povo estava desesperado, eles traziam esperança. O povo estava inseguro, eles traziam segurança. O homem não é crente, mas ele chegou à conclusão que para resolver o problema da pandemia, não é a Organização Mundial de Saúde, não é o Jair Messias Bolsonaro, não é as instituições de laboratórios e os infectologistas, mas o que pode resolver o problema do ser humano é resolver conhecer o Senhor, é ter Deus na vida para poder restaurar e abençoar nossos corações. Essa é que é a verdade do Evangelho. Agora, irmãos, capítulo 4, versículo 6, eu estou falando aqui o que causa quando a gente despreza o conhecimento de Deus. Deus fica contra nós. Uma vez eu escutei uma palavra do pastor Augusto Nicodemos que eu nunca me esqueci. Ele usou aquele texto lá: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele trocou essa palavra e falou assim: e se Deus for contra nós? Usando a vida de Josué
quando ele exortou o povo a não trazer nenhuma migalha das vitórias das guerras que Acã em Ai pega as coisas e traz. E ele fez esse trocadilho de palavra. Ele falou: se Deus é por nós, ninguém é contra nós. E se Deus é contra nós? Porque Deus pode ser contra eu, se eu estou fora do que Ele quer. Agora, o que acontece quando nós, irmãos, não temos o conhecimento de Deus? Nós seremos destruídos. E quando eu digo destruídos, é porque o diabo trabalha na ignorância. Mateus capítulo 4 diz que Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites e teve fome, não foi sede, teve fome. E a Bíblia diz que o diabo disse: se tu és filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Jesus chega lá e faz igual alguns de nós ia fazer: sai, capeta, sai, Satanás, está repreendido, sai daqui. Não. O que ele faz? Ele usa o conhecimento que ele tem. O que? A palavra. Ele diz para Satanás, baseado em Deuteronômio 6:8, ele diz: olha, não só de pão viverá o homem. Ele usa a Bíblia. Espera aí, o diabo vem para ele e fala: faz essas pedras transformar. Jesus fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem na minha boca. Aí o diabo usa o Salmo 91, pula do pináculo, porque lá no Salmo 91 diz que ele dará ordem aos seus anjos para te guardar. Não existe ninguém na face da terra, e ser, que conhece mais da Bíblia abaixo de Deus na terra do que o diabo. Conhece tudo, ele sabe tudo, ele viu isso tudo, e ele usa o Salmo 91 e diz: mas não diz ao Salmo 91 que se o Senhor pular, os anjos vão ordenar? E ele diz, Jesus volta para ele, usa Deuteronômio 8:6, não tentarás o Senhor teu Deus. Como é que Jesus rebate? Com a palavra. Por que o povo de Deus está sendo destruído? Porque lhe falta a palavra. Fica vendido a qualquer autoajuda, a qualquer promessa de prosperidade, a qualquer campanha de mágica. Ele fica vendido, ele acredita nessas coisas. Jesus disse: olha, aquele pois que fizer a sua casa ou os seus pés e ficar na rocha, vai vir tempestade, vai vir crise, vai vir Covid-19, vai vir desemprego, vai vir crítica, mas essa casa não vai ficar abalada. Agora, se eu não coloco a minha vida em Cristo, primeiro Covid me afasta de Jesus e da igreja. O primeiro problema me afasta da fé. Porque as pessoas estão se ausentando de Deus, porque estão sem conhecimento de quem é Deus, e estão desprezando a Bíblia. Poderiam ouvir mais da Bíblia e não ouvem, poderiam ouvir mais hinos. Irmãos, hoje nós temos uma facilidade. Aquele Russell Shedd, que foi o que escreveu a Bíblia Shedd, um homem que morreu de mais de 90 anos, um homem excepcional, um homem com a carga teológica, abençoou muitos pastores, igrejas no Brasil. Antes de morrer ele falou um negócio assim, que eu fiquei triste, porque ele falou assim: olha, nós vivemos a melhor geração de conhecimento e vivemos a pior geração de crentes. Nós temos as maiores ferramentas e armas à nossa disposição e não usamos. Efésios capítulo 6, versículo 11: portai-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que podeis suportar o dia mau. Ele está dizendo: o dia mau vai vir. Ele já está falando. Eu aprendi desde cedo que o Evangelho não nos anula dos problemas, o Evangelho nos prepara para os problemas. O Evangelho nos dá combustível, nos dá armas, nos dá coraça, nos dá poder. A Bíblia diz que eles pregavam no poder do Espírito. Por quê? Porque Deus preparou a igreja dele para esses últimos dias. E por que a igreja de Jesus não está tão preparada? Porque está desprezando o conhecimento. A igreja está despreparada porque está rejeitando mensagens de poder e de graça. Graças a Deus, vocês que estão aqui hoje são uma bênção. Eu estou falando sem hipocrisia, porque são maduros na fé, já conhecem, já tem uma trajetória. Mas tem gente que só gosta de oba-oba. Tem que ter louvorzão, nada contra. Tem que ter testemunho toda hora, nada contra. Tem que ter encheção de linguiça. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Aí
isso, olha aqui. Tá bom, pastor, que hora que você vai falar de Jesus? Que hora que você vai abrir a Bíblia e vai pregar o Evangelho? Que hora que você vai alimentar pão para o povo? O que sustenta a nossa vida, irmãos? O que sustenta a sua família? O que sustenta a nossa peregrinação na fé? Chama-se Palavra de Deus, Bíblia, Evangelho. Não é eu conhecer de Gênesis, Apocalipse, quantos livros tem, quantos capítulos tem, quantos versículos tem, quantos autores tem, quantos foram inspirações, quantos isso. Não é isso que Deus quer, que você enche sua cachola de tudo quanto há, porque ninguém consegue isso. O que Deus quer é que você vive retamente na palavra, se alimentando do Evangelho. Tire um dia, 2 dias na semana, eu vou para o culto, porque lá eu vou me alimentar, eu vou escutar o pastor pregar, porque ao vivo é mais vibrante, é mais emocionante, é mais do calor do Espírito. Eu vou prestar minha adoração e minha rendição ao meu Deus no culto, para adorá-lo em Espírito e em verdade. Agora eu vou finalizar. Como é que nós podemos saber se nós de fato conhecemos a Deus? Se você e eu conhecemos a Deus, a gente precisa saber se a gente está conhecendo mesmo. E se a gente conhece, você que já conhece, vai se fortalecer. Você que não conhece, está nos ouvindo, vai passar a conhecer. E você que está nem meio barro, nem meio tijolo, está igual um prego angu, vai se fortalecer. Como é que eu sei se eu conheço a Deus? Primeiro, irmãos, conhecendo a Deus é de fato reconhecer que você não é nada sem Ele. Aí você conhece a Deus. Como é que eu sei que uma pessoa conhece a Jesus? João 17, versículo 3, a Bíblia nos ensina, vamos lá? João, capítulo de número 17, versículo 3, olha o que Jesus fala. Evangelho de João, lá no Novo Testamento, capítulo 17, versículo 3, se os irmãos quiserem colocar aqui no Data Show também, para facilitar para alguém, pode colocar. Olha o que Jesus está dizendo lá, João 17, versículo de número 3, ele diz assim: e a vida eterna é essa, que te conhecem a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti. Oséias 6,3, subamos e conhecer o Senhor. Como é que eu sei que eu conheço a Deus? Como é que eu, pecador, conheço a Deus? É quando eu reconheço que Ele existe e eu sou carente dele. Esse é o primeiro passo. Segundo, como é que eu sei que eu conheço a Deus? Através do viés da oração. A oração. De manhã, tem até um hino bem. De manhã, embora o céu sereno, dia da claridade. É isso? Vocês vão estudar, né? Como é que é? Bem de manhã, eu vou lá, caladinho, faço minhas orações, dobro meu joelhinho ali quietinho. Como é que diz lá Mateus? Entra no teu quarto, no teu aposento, que teu pai te ouve. Não, que teu pai te vê. Ele quer te ver. Como é que meu pai me vê? Quando eu entro na sala do trono, espiritualmente falando, dizendo: Deus, hoje eu quero falar com o Senhor, quero apresentar meu filho, quero apresentar minha filha, quero apresentar aquele miserável pecador daquele pastor, quero apresentar a igreja, quero apresentar fulano que está doente, quero apresentar minha saúde. Há um avivalista chamado John Knox, um dos maiores avivalistas que teve na história, foi o que fundou a igreja presbiteriana na Inglaterra. Nas suas biografias diz lá: privilegiados e bem-aventurados é alguém que é contemplado pelas orações dos santos. Privilegiados, bem-aventurados é alguém que ora por você. Você imagina, irmão, você deita, você dorme e alguém está orando por você. E vocês sabiam que tem crente que recebe bênção de tabela? Tem crente que recebe vitória terceirizada. Mas que é isso, pastor? Bênção terceirizada? Você sabia que tem muita gente que é abençoada, não é por conta própria, é que alguém ora por ela. Sabia disso? Tem muita gente que você fala assim: nossa, fulano é abençoado. Mas tem uma mãezinha lá de madrugada falando com Jesus por ela. Tem um pastor que de vez em quando lembra por ela. Tem um filho que ora por ele.
Eu estou aqui hoje porque foi fruto do meu avô. Quando eu me converti, meu avô, antes de morrer, falou: Júnior, eu sempre orava por você, eu sempre vi em você uma sede diferente. Ou seja, eu estava achando que eu era o bambambam, aí meu avô: não, eu conheço Jesus e eu oro por você. Está todos os crentes aqui agora, você que está me assistindo, e todo mundo na igreja, sabe por que nós estamos aqui? Porque alguém está pagando o preço por você, porque alguém orou por você, porque alguém pregou para você. Nós somos fruto da herança espiritual de alguém. Por isso que nós oramos pelos pecadores, por isso que nós oramos pela cidade. Vocês sabiam, irmãos, que tem países que são abençoados por causa dos crentes? Eu não vou explanar muito, porque o texto é esse, uma hora eu vou falar sobre o poder de intercessão. Israel no Egito foi abençoado por quê? O povo de Deus estava lá. Estava lá. A palavra de Deus diz que Jerusalém muitas vezes houve paz por mais de 40 anos. Por quê? Daniel, capítulo 6, versículo 10, 3 vezes ao dia orava por aquele país. Sabe o que eu disse? Por isso que há cidades prósperas, por isso que há países prósperos, por isso que há hospitais mais bem cuidados, que é o povo que ora, gente. Nunca vi isso. Eu conheço Jesus, mas não ora. Então você não conhece. Quem conhece quer se relacionar, quer se integrar. Outra, como é que eu sei, pastor, se eu conheço a Deus? Quando eu reconheço minha total dependência, os meus pecados a Ele. Irmãos, quando nós entramos na igreja, como eu falei sexta, nós tínhamos que fazer como Salomão em Eclesiastes 2: tira a sandália dos seus pés, que sejam pouco as tuas palavras quando entrarem nesse lugar. Significa que eu conheço a Deus quando eu reconheço que se Jesus não entrar na minha vida, eu só vou fazer desgraça, eu só vou fazer bobagem. Eu gosto de Paulo, o apóstolo, porque ele é humilde. Quer dizer, tem que ser, né? Quando ele fala lá em Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe o que no grego está escrito lá? Deus, entra na minha vida, porque o velho Adão está aqui dentro. Entra na minha vida, porque eu vou fazer besteira. Entra na minha vida, porque os meus olhos são maus, e dentro de mim só resta